Oi, meu amor. Hoje a gente começa uma jornada nova. Vamos dar o primeiro passo, os nossos primeiros passos no estudo do tarô. Aquele de 78 cartas, tá? Não é um estudo, não vamos abordar. É bem básico, tá? Não tem história, filosofia, um sentido filosófico, esotérico, espiritualista, não tem. É só a estrutura e significado das cartas. Seria o jardim da infância do tarô. Porque, por exemplo, o que faltou para mim foi exatamente esse jardim da infância, né? Um passo a passo, uma receitinha de bolo para eu começar e dali desenvolver. Porque é assim, ó, ele vai conversar com você da maneira que ele achar melhor, da maneira que mais se encaixa com você. Então não adianta eu discutir aqui ou querer forçar alguma coisa, porque o tarô ele é de todos. Ninguém pode dizer que é o dono da verdade em se tratando de tarô. Ele é da humanidade, ele foi deixado para a humanidade. Por quem? Pela força criadora do universo, digamos assim, né? Mas ele existe, tá aqui, como eu falei, não vai haverá estudos filosóficos históricos. Aqui é simplesmente dizer que o tarô pertence a todos, ninguém é dono dele, nenhuma religião é dono dele. Pelo contrário, ele é tão de todos que uma pessoa que nem acredite em nada muitas vezes utiliza o tarô, né? Tem terapeutas que utilizam o tarô, terapeutas cientistas céticos que não acreditam em outra, ainda utilizam o tarô. Por acreditar, às vezes, não em espiritualidade, mas numa coisa inegável, que é a sincronicidade do universo, aquelas coisas na vida, as coincidências da vida, que é aquelas coisas que tudo parece. Quem é que já não teve a sensação? Acho que não tem um ser humano nesse planeta que já não teve a sensação de ver que as coisas estão conectadas. Por exemplo, quando você fala de alguém ou pensa em alguém, a pessoa te liga do nada. Você fala em alguma coisa, liga a televisão, a primeira palavra que é aquela coisa. Pensa numa música, liga o rádio, a música está tocando. Isso acontece o tempo inteiro. Então isso é captado por esses instrumentos maravilhosos que são os oráculos. E esses mistérios só a Deus pertence. E não vamos aqui ter a menor pretensão de abordar os mistérios do tarô, não é nem esse o objetivo. Até podemos fazer tentativas futuras de estudos assim, não tem nada que impeça também. Só que não adianta querer subir uma escada já pela metade. A gente tem que dar o primeiro passo, aquele primeiro degrau, certo? Então a gente vai começar a ver a estrutura e significados básicos com toda a humildade. Eu trato aqui disso porque foi exatamente o que faltou para mim, alguém que me trouxesse aquele beabá, assim, aqueles primeiros passos. Dali, né, sabe quando o passarinho tá no ninho, que os pais ensinam os primeiros voos e depois o resto é com ele? Então é mais ou menos assim. Você vai buscar a maneira certa, você vai buscar o que você quer. Nós vamos começar a tratar com esse tarô aqui, que é o meu tarô de estudos, que é o de Rider-Waite, Arthur Rider-Waite, que ele trouxe ali um tarô mais desenhado. Antes disso, tem uns intermediários, mas teve esse aqui, ó, que é o tarô de Marsella, que é aquele que eu comento que aparece nos filmes, né? Agora eu dei um zoom ali. Que aparece nos filmes, lá alguém lidando sempre nos filmes de terror, alguém lidando lá com o tarô. Vai aparecer essas cartas aqui, né? Do tarô de Marsella, né? Esse aqui, os arcanos maiores, eu já vou falar deles. O enforcado, é bom, aparece nos filmes. A carta da morte também, cadê ele? É a 13. O diabo, aqui a 15, né? O filme gosta dessas coisas. Só que daí, pra gente começar por ele, fica meio ruizinho, porque os arcanos menores aqui, eles trazem assim, aqui cartas da corte, mas aqui, por exemplo, né? Aqui as cartas de paus. Esse aqui, o 4 de paus, que ele tem um significado, mas nesse outro aqui que eu vou utilizar, ele tem desenhos ali que ajudam a interpretar esses significados. Daí vai ficar mais fácil. Então, a gente vai utilizar o White. Como eu falei, eu não vou fazer abordagem histórica, então nem vou tratar aqui do tarô de Marsella. É esse aqui, o Rider-Waite. Primeira coisa, o tarô, ele tem... alguém me disse assim, eu tinha 36 cartas para aprender, já aprendi, agora vou ter mais 78. Né? Então, não é bem assim, calma. Essas 78, elas são divididas. Você pode pensar em baralho cigano?
como assim um grupo de pessoas, cada uma com a sua identidade própria. Um grupo lá de 36 pessoas, cada uma com seu jeito de ser, né? Lá temos a cegonha, que é aquela que vai gostar, é aquela pessoa que gosta de trazer as novidades. Temos aquela, né, o buquê, aquela pessoa bonita, cheirosa. Então, enfim, tem lá aquele grupo de pessoas completamente independentes uma da outra, em pé de igualdade, que será reunidos ali o baralho cigano, tá certo? Completamente independentes umas das outras. Cada uma tem uma formação, cada uma, tu imagina assim, uma turma de pessoas, uma comunidade. Enquanto no tarô você vai pensar numa estrutura mais organizacional, uma estrutura de família, familiar, organizacional, ou família, ou empresa, ou de uma colmeia, mas aqui tem uma organização, essas 78, elas têm um jeito elas têm uma estrutura, um padrão a ser obedecido. E é isso que facilita o primeiro aprendizado, então é saber disso, certo? Então nós vamos para a estrutura básica do tarô. É bem básico mesmo o nosso curso, certo? Então, se você já sabe, não é para você. Se você está iniciando, é para você. E se você já sabe, se quiser mesmo assim colaborar, beleza. Então, estrutura básica do tarô para iniciantes, tá? Estrutura básica. Ele tem uma estrutura assim, ó. 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. O que é isso? Você pode dizer que aqui tem 22, né? Que são assim... Na verdade, esses 22, eles são diretrizes divinas, assim, são coisas maiores, são os arcanos maiores mesmo. Digamos assim que se fosse uma comunidade, seriam os anciãos. Sabe, seria sabe aquelas comunidades antigas, os druidas, que daí os mais velhos eram os que ensinavam, né? Então, assim, seria os 22, aqueles mais estruturados, mais velhos. E 56 seriam 4 famílias com 14 pessoas cada uma, tá? Mais ou menos assim. Por quê? Porque esses 22 arcanos maiores, a gente vai trabalhar um por um, que são as diretrizes divinas, eles têm, na verdade, são 21 mais o louco. Calma que eu já vou te explicar, tá? Então, são 22 separados, que é 21 mais o louco, que o louco ele não tem numeração. E 56 divididas, lembra que eu falei, em 4 famílias de 14 pessoas. Aqui, essas 4 famílias, cada uma tem um naipe. Tu sabe o que é um naipe? Você lembra, eu digo lembra porque eu quase não mexo nele. Às vezes, quando eu tô mexendo com cartomancia, eu lido um pouco, mas é bem raro. Quer dizer, tudo é cartomancia, tá? Só que é chamada, lidou com carta é cartomancia, leitura, as mancias são as leituras. Então, lidando com cartas, seja qualquer tipo de carta, estamos praticando cartomancia. Só que deram o nome de cartomancia para essa leitura nesse baralho comum. Mas sempre que você estiver lidando com leitura de cartas, é cartomancia. Então, aqui, ó, sabe aqueles naipes, né? Lá do joguinho de paciência e tá, enfim, jogo da cacheta. Copas, paus, ouros e espadas. Então, são essas 4 famílias do tarô, vai ser isso. Só que enquanto aqui são 13, que vai do 1 ao 10, depois temos, lembra o valete, a dama e o rei? Aqui no tarô temos mais uma, que são 4. Sendo o valete, a dama, o cavaleiro. O valete, o cavaleiro, a dama e o rei. Então, o valete seria o pajem. Aí aqui vai ter um cavaleiro também, então são 14, não são como este baralho comum que são 13. Se você estiver fazendo leitura neste baralho comum, você vai ter que saber que vai faltar a carta do cavaleiro, certo? Mas se lê tranquilamente. Então, eles são 4 naipes. Você vai ter os naipes de paus, de copas, paus e ouros e espadas. Vou tentar seguir na mesma ordem que tá aqui na minha mão. O de copas é o elemento água. São os 4 elementos também. Água, ar, fogo e terra. Aqui, o copas é os sentimentos e é o elemento água. O paus é o elemento fogo, né, da realização, da criatividade. Ouros é o elemento
né, que no tarô também é chamado de pentáculos, também os ouros, é o elemento terra, né, energia telúrica, uma coisa mais material. E os espadas, que é o elemento ar, que são os pensamentos, né, tudo que está no mental, aqui no naipe de espadas. Tá, então você pode jogar cartas. Eu vi um livro dizendo assim, né, que você jogar cartas, vou jogar tarô com esse baralho de cartas, tudo bem, mas pegar um tarô e jogar a cacheta com ele seria um sacrilégio. Mas dá vontade, né, para memorizar as cartas, não sei se não seria um exercício legal, só que daí tem que tirar o cavaleiro ou dar um jeito de jogar com ele, mas enfim. Então, esses 21 maiores mais o louco e 56 divididos em naipes, tá bom? Então, aqui o White trouxe, né, os desenhos, assim é mais desenhado, então a gente vai ver uma por uma, né? E outra coisa, nesse White aqui vai ser assim, ó, os arcanos maiores vai estar escrito embaixo o nome da carta, The Fool, que é o louco, né, o bobo, The High Priest, a imperatriz, né, a alta sacerdotisa, a The Magician, o mago, Empress, a imperatriz e assim vai, né? Só que é escrito lá um númerozinho, um número lá em cima e aqui o nome da carta. Isso nos arcanos maiores, tá bom? Até a carta do mundo, que é a última, a 21. Aí depois os ases, também diz, e as cartas da corte também vai dizer, ó, o cavaleiro aqui de ouros, ó. Mas as numeradas traz só o número, que daí seria aqui no caso o 6 de espadas. Então não vai ficar difícil, é bem fácil identificar, certo? Então essa é a estrutura do tarô. Revisando, 2 arcanos maiores, sendo 21 mais o louco, e 56 arcanos menores, divididos em 4 famílias, ou 4 naipes, ou 4 elementos. Viu como já ficou fácil entender a estrutura dele? Amor, seguinte, para você ter um tarô, tarô mesmo, tá? Muitos oráculos, muitas coisas são chamadas de tarô. Mas se você quiser, você corre o risco, eu brigo muito com isso aqui no canal, mas é uma luta inglória, porque não tem como eu combater isso. Só que eu quero que você pelo menos entenda. Eu não quero combater, mas eu quero que as pessoas entendam que muitas coisas chamadas de tarô não são tarô. Para ser tarô tem que ter 78 e tem que estar dentro dessa estrutura aqui. Né, os 22 maiores, sendo 21 mais o louco, e 56 menores, sendo 4 naipes, né? 4 famílias de 14 cartas cada uma. Pode ter extra? Pode, mas isso é outra história. De Osho, por exemplo, tem uma carta a mais, que é a carta do mestre, a carta do próprio Osho. Mas ele tem as 78 cartas, cada um corresponde aqui. Os naipes, que é o importante, tá bom? Dos 56 arcanos menores. Há pessoas, isso que eu tenho que falar nessa aula, há pessoas que leem leituras incríveis, porque o ser humano é maravilhoso, né? O ser humano realmente o ser humano é uma obra de Deus. Esse Deus tem que ter muito amor mesmo, porque há pessoas que leem leituras incríveis, completíssimas, apenas com os arcanos maiores, tá? Existem oraculistas que só têm os arcanos maiores, e a leitura deles não é menos por causa disso, pelo contrário, às vezes ele melhora ainda. Então vai depender, você pode ter um arcano só com um tarô só com os arcanos maiores, e pode ter um só com os arcanos menores, mas não pode tudo. O que eu gosto nisso é a liberdade, tá? Eu não gosto de coisa engessada. Eu acho que foi isso que eu me apaixonei pelos tarôs e oráculos. Por exemplo, eu tenho aqui o tarô dos guardiões, que aqui você vai ler aqui, ó, 56 cartas, arcanos menores. Ele só tem os arcanos menores, que é aquele dos Exus, sabe? Esse tarô aqui eu tenho que fazer ainda um negócio sobre ele, que tem uns negócios que tem que falar. Mas enfim, a taróloga Fátima, que lê isso aqui lindamente, né, ó, por exemplo aqui, a Pombogira Maria Quitéria ficou no 2 de paus. Como eu falei, existem para todas as finalidades tarô, né? Então o 2 de paus no tarô é aquela carta que a pessoa não vai nem para frente nem para trás, fica ali parado.
E aqui, só que daí aqui ele trouxe uma abordagem a mais, que é a Pombogira Maria Quitéria, daí lá vai ter alguma coisa a dizer sobre ela. E o pessoal que lê dos Exus, que entende bem, também já fala mais ainda, né? Então, é só ver a Fátima abrindo lá, né, Fátima? Os teus tarôs dos guardiões, que já fica de boca aberta com tudo que ele pode fazer, tudo que ele pode falar. E outra coisa, também o pai Henrique também trabalha com esse tarô ali, nossa senhora, maravilhosamente também. Então, tá, vamos lá. Dito isso, você pode ter um tarô só de arcanos maiores e outro só de menores, não tem problema. Mas para ser tarô, porque se você pegar os guardiões, né, ele não tem só 56 cartas, ele tem as 56 cartas aqui, como eu mostrei, divididas nos naipes. Né, e ela ainda fala ali na carta, que correspondem aos arcanos menores, né? O 2 de paus, 4 de ouros. Ela vai dar para o meu tá melhor. Os meus estão sempre assim, porque eu tô sempre baralhando, então tá tudo misturado. Mas é dividido nos 4 naipes, então ele corresponde aos arcanos menores. Ela chamou de tarô, mas é um tarô incompleto, claro. E para você ter os maiores, acredito que seja o tarô dos orixás, que tem só os arcanos maiores. E então assim, né? Pode, mas eles juntos, os maiores e os menores vão ter que ser 78, certo? Beleza. Tem que ficar bem entendido isso, tá bom? Porque aqui a gente vai prosseguir.